Olá pessoal, tudo bom? 3 razões para você não acreditar na política partidária. Olha, é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, se você ainda não é assinante do Burke Instituto Conservador, então acesse a nossa plataforma www.burkeinstituto.com e seja um assinante. É com a sua assinatura que nós mantemos o nosso trabalho e divulgamos também para que mais pessoas possam se achegar ao pensamento conservador. Agora vamos falar 3 razões para a gente não acreditar na política partidária. Bom, se a gente fosse falar sobre acreditar na política partidária e falar sobre razões para desacreditar dela, nós poderíamos ficar muito tempo falando aqui de todos os erros que acontecem dentro dos partidos e principalmente como esses partidos agem, ou tratam a população. Eu ia ficar aqui, passar horas e horas, eu acredito que ia acabar o ano e eu ia continuar falando sobre erros e o porquê nós não devemos acreditar na política partidária. Mas eu quis resumir isso de uma forma simples e de uma forma que a gente possa entender realmente o porquê nós não podemos confiar na política partidária cegamente. Eu sei que tem muita gente que gosta de partido político, eu sei que tem muita gente que acha que a gente deve ter até um partido conservador, eu fiz um vídeo sobre isso, então se você não assistiu esse vídeo, tá no nosso canal do YouTube, tá no nosso IGTV do Instagram, então você pode procurar aí também esse vídeo falando se nós precisamos de um partido conservador ou não, deixei minha opinião lá, a opinião do Instituto. Mas 3 razões para não acreditar na política partidária talvez não vai representar a totalidade de coisa que nós podemos dizer para você não acreditar, não depositar sua fé, seja na política partidária e principalmente naqueles que representam a política partidária, que são os políticos. Olha, eu defendo, é claro, que todo cidadão deve se envolver com política, mas deve se envolver da maneira correta, da forma correta. E muitas pessoas no Brasil têm a ideia de uma política partidária redentora, de um político salvador, de um político redentor. Isso é muito complicado, até porque o conservadorismo não pensa em nenhuma forma de redenção para este mundo, principalmente, que seja através da política, ou seja, através de uma caneta, Alguém vai lá, assina uma lei, assina um decreto e isso vai salvar a sociedade. Um conservador não pode pensar assim e esse pensamento, caso um conservador defenda, esse pensamento não é conservador, então essa pessoa está equivocada quanto a essa ideia. Mas o primeiro motivo, eu fiz a anotação aqui, essa anotação vai estar na descrição do vídeo, você vai poder ler essa descrição e depois vai poder compartilhar com seus amigos também o vídeo e, lógico, a arte que nós vamos preparar para você. Mas um dos primeiros pontos que a gente não deve acreditar na política partidária é que a política partidária é feita por homens caídos. Olha, seja você ateu ou não, seja você cristão ou não, se você não sei aí qual religião que você acredita, uma coisa é notório aos olhos de todos: o homem é caído. Os efeitos noéticos da queda, eu como cristão vou defender isso, que os efeitos noéticos da queda, o no, a palavra de mente ali, a mente foi afetada do homem, na queda do homem, assim, quando ele se rebela contra Deus, ele peca contra Deus, e como punição Deus fala para ele: olha, você vai viver agora conforme o seu governo, Então governe para si. Se você acha que você é autossuficiente aí para governar e agir da maneira correta e tomar as melhores decisões, então eu vou colocar você fora do meu jardim, fora do meu paraíso, E ali foi a desgraça do homem, A maior desgraça que um homem pode ter é viver fora do conselho de Deus, Quando nós rejeitamos o conselho de Deus, nós trazemos ruína para a nossa vida. E todo homem é imperfeito. E aí cria o que nós falamos de secularismo, onde nós fazemos até uma dicotomia, onde nós queremos resolver todas as coisas e resolvemos o mundo a qual vivemos da forma que nós entendemos que seja melhor para o mundo, Nós sabemos o resultado disso. E nós vemos que os partidos políticos, e principalmente os políticos, quando prometem algum tipo de redenção, trazem um inferno à terra. Essa é uma frase até do Papa Bento XVI, eu acredito que é Bento XVI. Se eu estiver errado, você pode me corrigir no vídeo depois aí, mas eu acredito que essa é a frase dele mesmo, Quando o homem promete o paraíso na terra, ele acaba trazendo o inferno. E quando a política busca fazer isso, quando partidos buscam fazer isso, homens são imperfeitos. E esse é um princípio conservador. Russell Kirk vai trabalhar isso no seu livro da prudência, Política da Prudência, que o homem é imperfeito, que o homem não pode trazer redenção a este mundo. E por isso, por o homem ser imperfeito, nós temos que ter um ceticismo quanto às soluções que o homem propõe. Nós temos sempre que ficar de olhos, ficar ligados quanto às soluções que os homens estão propondo, porque homens são caídos. E as decisões dos homens, por mais belas que possam parecer, nós devemos sempre desconfiar. E
principalmente quando isso acontece por homens que estão inseridos em partidos políticos, ou melhor, partidos representados por homens que buscam uma redenção ou buscam acabar com todas as mazelas do mundo. Então, o primeiro ponto, o homem é caído. Então, olha, não deposite a sua confiança em partidos políticos e principalmente em homens políticos, né? Agora eu estou dizendo aqui mesmo da política partidária, daquilo que nós conhecemos, aquela sujeira toda que nós vemos, né? E principalmente em época de eleições, ano que vem vamos estar caminhando para mais uma, então isso é importante. Olha, não confie em homens, não confie em partidos políticos. Essas pessoas são caídas e atrás de um partido político sempre tem uma ideologia. E falando do nosso país, nós sabemos que todos os partidos políticos no Brasil são partidos de esquerda ou com ideologia progressista, né? Seja para mais ou seja para menos, todos eles são progressistas. Um segundo ponto que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, sobre essa questão, né, de não acreditarmos na política partidária ou em partidos políticos e políticos, é que a política partidária ela só busca o seu próprio interesse, né? Esses homens, quando estão dentro da política, quando fazem parte da política, principalmente quando nós entendemos a política do jeito que funciona aqui no Brasil, eles estão buscando seus próprios interesses. Eu não vou falar que todos os políticos não prestam, isso é generalizar. Mas nós sabemos que no nosso país a maioria dos políticos não presta, né? A maioria dos políticos, a maioria dos partidos, a maioria dos representantes do povo que estão lá foram pessoas que foram eleitas e muitas vezes de forma até duvidosa. E nós sabemos que todas as atitudes que essas pessoas tomam, na maior parte, né, que são tomadas, são atitudes que visam se manter no cargo político ou interesse do próprio partido, né? E é por isso que nós vemos essa dificuldade, porque às vezes até quando um partido ele sai do poder, né, ou ele fica por muito tempo no poder, ele quer colocar leis, quer aprovar leis que vão continuar valendo após a sua saída do poder. Então é uma maneira do partido continuar governando ou aquele político continuar que as suas ideias continue a se fazer valer mesmo ele não estando mais vamos dizer assim, com o cedro na mão e reinando, né? Porque eles se sentem reis e governam para si. Então, a maioria dos partidos políticos nós sabemos que faz isso, né? Muito do que a gente colhe hoje são decisões tomadas por partidos que tiveram no poder no Brasil por um longo período. Vocês já sabem, vocês já conhecem, não preciso ficar repetindo aqui, mas nós sabemos que muitas coisas que nós sofremos e quando nós encontramos leis malucas, né, e coisas absurdas sendo feitas, nós falamos, mas por que isso está acontecendo? Isso é tão ilógico, né? Não, tinha um partido político ideologizado no poder e ele fez valer através da caneta, né, que é o revolucionário sempre faz valer através da caneta, né, forjando a lei, ou através da arma, né? Isso são duas ferramentas poderosas nas mãos dos revolucionários e eles sempre usam, né, da melhor maneira possível, né, a melhor maneira que beneficie suas loucuras e insanidades, as insanidades de qualquer pensamento socialista, esquerdista. E nós vivemos num Brasil que, infelizmente, a influência, ou pelo menos o domínio de toda a política partidária está na mão da esquerda. E o terceiro ponto que eu quero notar com vocês aqui, para a gente encerrar e a gente não ficar falando aqui, né, dos descréditos dos partidos políticos, é que todo partido político, todo político, ele deseja que você seja dependente dele. Liberdade para a política partidária é uma coisa fora de cogitação, né? Um ser humano autônomo, pronto para tomar decisões, que não dependa de um partido político, ou melhor, não dependa de um político. Isso é insanidade para um partido político, né? O partido político ele quer que você seja dependente dele. E toda vez que você estiver disposto a fazer uma petição, sempre haverá um partido político ou um político disposto a dizer sim, eu vou te atender. Porque essa é a maneira que eles conquistam e mantêm o seu eleitorado firme, né? Então a gente poderia pensar isso no caso mais simples possível, né? Vamos pensar coisas que acontecem à nossa volta, né? Ah, tem um buraco na rua da minha casa. Ah, tá faltando lâmpada aqui, tá quebrada na rua, não tem iluminação, não tem asfalto, tá esburacado. Ah, eu não consigo uma consulta, marcar uma consulta no médico. O que a gente faz, não, né? O que a maioria das pessoas fazem, né? Vou falar até a gente faz porque isso está enraizado na nossa cultura, né? Os brasileiros fazem isso. Eles vão
e falam com um vereador conhecido ou com um amigo que conhece um vereador, e esse vereador vai dar aquele jeitinho brasileiro, né? Ele vai tentar, olha, vamos encaixa ali, tal, vamos fazer isso. Cara, vereador adora isso, né? Principalmente falando assim em política municipal, que é aquela política partidária que está mais próxima da nossa realidade. Acontece no nosso município. Eu vou falar com o fulano de tal, que conhece o vereador, ou eu conheço o vereador, e falando com ele, ele vai dar um jeitinho pra mim. E o vereador vai lá, o que ele faz? Ele dá o jeitinho, né? Ele leva luz pra sua rua, ele tapa o buraco da sua rua, ele coloca o seu amigo num lugar lá que ele quer entrar, enfim. A gente sabe que isso acontece. Infelizmente, não devia, mas acontece, né? E por quê? Porque para o político isso é maravilhoso, ele quer que você dependa dele, né? Agora imagine se aquela população, aquela comunidade, aquelas pessoas que moram na mesma rua, falam assim, a lâmpada tá quebrada, o que nós vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos pegar, eu estou vendo a lâmpada quebrada, eu vou lá e vou trocar aquela lâmpada, vou dispor do meu bolso aqui, comprar uma lâmpada nova e colocar lá. Isso é surreal, né? Surreal para a mentalidade brasileira. Mas seria uma solução plausível e uma solução de quem está vendo algo ruim acontecer e toma uma ação para que isso seja interrompido, né? Para consertar aquele erro. Mas aí a gente vê a lâmpada quebrada, a gente vê o buraco na rua, a gente vê isso e aquilo, e logo a gente, não, isso é obrigação do político, isso é obrigação do partido político. O partido político ama receber isso aí. O partido político não quer ver você independente, tomando decisões e pensando por si só, mas que você dependa deles e cada dia dependa mais, né? A ideia de um Estado paterno. E eles continuam prometendo isso, porque em anos de eleições, e principalmente quando chega perto das eleições, aí vem aquelas promessas absurdas que a gente sabe que são absurdas, a gente sabe que são impossíveis, por mais que o político, o partido tenha uma boa intenção, é impossível acontecer. Saúde para todos, segurança para todos. Isso é impossível, impossível. É impossível você dar saúde para todos, é impossível você dar segurança para todos, é impossível você dar educação para todos, mas é prometido. E você, querendo ou não, acredita nisso e deposita sua confiança num partido ou no político. Olha, o melhor caminho a se seguir quanto ao partido político ou quanto a políticos sempre é a desconfiança, é um ceticismo, e a melhor ação que nós podemos ter sempre é do indivíduo, que depois passa para sua própria família, que depois passa para os seus amigos que estão à sua volta e depois passa para a sua comunidade. Nunca algo que vem do Estado. Quanto mais pedimos Estado em nossa vida, mais o Estado avança, né, sobre as nossas vidas e vai querer ditar leis, regras e ordens. Isso revela muita coisa, né, sobre os desejos do nosso coração. Isso também revela muita coisa sobre o desejo do coração das pessoas que estão no poder nos dias atuais. E isso revela também o porquê estamos vivendo um momento de tanta loucura e insanidade na sociedade. Muito bem, esse foi mais um vídeo do Burke. Então fica o convite, se você gostou do vídeo, comenta, curte, diz o que você acha sobre o assunto também, compartilha com seus amigos, e se você ainda não é assinante do Burke, acesse a nossa plataforma www.burkeinstituto.com e seja o nosso aluno. Quer estudar direito, quer estudar filosofia, quer estudar teologia, quer estudar todos esses assuntos sobre uma perspectiva conservadora? Nós estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço e até mais. Olá pessoal, tudo bom? Agora você pode contribuir com o Burke Instituto Conservador sendo nosso aluno. Então acesse a nossa plataforma www.burkeinstituto.com e seja nosso aluno. É você que mantém este trabalho, é você que mantém essa causa. E você pode ser assinante do Burke Instituto Conservador através do cartão de crédito ou através de boleto. Nós não recebemos dinheiro público, não recebemos dinheiro estatal. Tudo que acontece aqui é porque você acredita no nosso trabalho e você acredita que ele é importante para o nosso país. Então, se você deseja contribuir com o nosso trabalho, seja mais um aluno do Burke Instituto Conservador.